Olá, boa tarde. Começando mais um Os Donos da Bola. Hoje o Everton está fazendo a ceia da Pizza Crack, o Panzi está descansando para o Natal, mas claro, a gente está aqui firme e forte com Dimar Oliveira, Diogo Ramalho e o convidado sempre especial, Léo Gomide. Hoje o programa está quente porque no Atlético tem um sorteio da Libertadores, tem um possível, provável negócio envolvendo o Lucas Prato, tem a chegada de Marlone no Cruzeiro, também tem a troca envolvendo o Hudson do São Paulo, muitos negócios aí no mercado da bola envolvendo o Cruzeiro e todas essas novidades daqui a pouco, depois do intervalo, nos Donos da Bola. Os Donos da Bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não fique de fora do Feliz Natal e mãos à obra da CNR. CNR, da Reforma à Construção. E Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. Banda larga é assim. Ou seus vídeos param na metade, ou você tem Vivo Fibra para baixar tudo na ultra velocidade. Ou o jogo trava bem na hora do gol, ou você se preocupa só em torcer. Ou não funciona com mais gente usando, ou sua casa tem Vivo Fibra e todo mundo usa tranquilamente. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. Ô Camilo, você se comportou bem esse ano? Ué, Luiz, claro que sim, que pergunta é essa? É que neste Natal, a APA e o Minas Capiuá Sul de Minas vão fazer o Papai Noel trocar o trenó e vir de Camaro! É isso aí, você pode ganhar um Camaro no quarto sorteio! E pra sua noite ser feliz mesmo, prêmios de 5, 10 e 15 mil! E mais 20 prêmios de R$ 1.000 cada! Especial de Natal, Minas Capiuá! Ao adquirir esse certificado de contribuição, você está colaborando com a Pai Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência e ainda concorre a valiosos prêmios! Atenção, turma, porque agora é hora de falar de educação. Vocês sabiam que a última avaliação da educação mostrou que o Brasil precisa melhorar muito o ensino médio? Isso mesmo, o desempenho dos jovens em matemática e português está menor do que há 20 anos. 2 décadas, gente. E hoje já são quase 2 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. Preocupante, né? A gente precisa virar essa página. Melhorar a educação dos jovens é uma das tarefas mais importantes e urgentes no Brasil. É para ontem. O novo ensino médio vai dar mais liberdade para você escolher as áreas de conhecimento de acordo com a sua vocação e projeto de vida. Ou ainda optar pela formação técnica, caso queira concluir o ensino e já começar a trabalhar. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Carvalho, há 20 anos vestindo você. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. De volta com os Donos da Bola para dar um recado que o Everton sempre manda aqui com aquela qualidade de sempre. Você está pagando juros abusivos nos financiamentos? Não pode, né, meu amigo? Eu fico muito feliz que vários telespectadores estão recuperando até 80% dos valores indevidos que já foram ou estão sendo pagos injustamente. Está vendo esses telefones na sua tela? É só você ligar para marcar o seu horário para saber se no seu contrato foram cobrados juros abusivos. Ah, e ainda tem mais um detalhe. Você não tem mais o contrato? Não tem problema, ligue mesmo assim. A turma lá resolve para você e aquelas letrinhas pequenas que ninguém lê no contrato, sabe? É o X da questão. Então saiba já que os seus direitos
podem ser recuperados, os valores do seu contrato podem ser corrigidos, podem ser devolvidos. Você que comprou o veículo, está pagando 2 carros, Gomide, não pode. Resolva os seus problemas, deixe de pagar juros abusivos. O telefone está aqui na tela, aquele atendente vai resolver para você e o seu dinheiro será recuperado. Vamos começar o programa falando do Atlético. Ontem teve o sorteio da Libertadores. Daqui a pouco todos os detalhes aí do grupo do Galo. O Gomide vai falar se ele achou fácil, difícil. O Ramalho, eu estou inclusive confundindo os dois, também vai dar a opinião sobre a chave na Libertadores. Mas antes, vamos ouvir a voz da torcida atleticana sobre a perspectiva para o ano que vem, 2017. O que será necessário para buscar a Taça da Libertadores? Um elenco caro, com nomes de sucesso, mas nenhum título na temporada. O ano acabou e é hora de reformulação, mesmo que ela seja mínima para quem já tem uma base montada. Alguém deve sair e outros vão chegar ou voltar para casa. Marion, Leleu, Renan Oliveira e Rafael Moura. Todos eles retornam de empréstimo para o Atlético. A gente veio então saber da massa, nas ruas de Belo Horizonte, qual desses jogadores merece uma nova oportunidade de vestir a camisa do Galo. Renan e Rafael. Marion. Só o Marion, Rafael Moura não? Não. O que eu acho é o Rafael Moura, porque no momento o único que está jogando bem, Rafael Moura. Do meu ponto de vista, o Rafael Moura deve merecer uma oportunidade. Agora o resto... Se o Prato foi embora, o Rafael Moura serve para o lugar? Ah, não, aí não. O Prato tem que ficar, tem que continuar o Prato. Quem vem acompanhando aí sabe que o Lucas Prato fez uma ótima temporada, mas eu acho que alguma coisa ele deve conseguir fazer sim. É lógico que o Lucas Prato, nós sabemos a qualidade dele, sabemos que é um jogador que é difícil se igualar. Mas a turma que volta vai ter que mostrar serviço para ser mais lembrado pelo torcedor. Ah, não conheço nenhum deles. Renan Oliveira. Não conheço também. Rafael Moura. Rafael Moura jogou aonde? Leleu. Leleu? Nunca ouvi falar nesse Leleu. O maior objetivo é essa taça, a Libertadores da América, que o Galo disputa pela 5ª vez seguida. Em 2016 sobrou talento individual. Muitos acreditam que faltou conjunto. O time formou, investiu bem, mas o Marcelo Oliveira ele não fez o trabalho que a gente esperava, entendeu? É um time de muitos valores, né? E que no coletivo realmente não deu certo. Eu acredito muito no espírito vitorioso do Roger, que está chegando, e acredito sim que 2017 possa ser um ano vitorioso para a gente. E sobre a reformulação, ela já começou. Felipe Santana, zagueiro de 1,94 de altura e com passagens por Schalke 04 da Alemanha e Olympiacos da Grécia, é o novo reforço do Atlético. Não foi o fator time, não foi o fator clube, sim o projeto que me cativou. Acho que quando você veste camisas com peso como a do Atlético, você não pode deixar de pensar em títulos, e o Atlético em nenhum momento deixou de usar essa palavra, título. Exatamente por isso eu estou aqui. Bom, Felipe Santana chegando, a torcida dando opinião, e o Atlético conheceu ontem os adversários na Libertadores 2017. Vamos colocar o grupo aqui na tela: Atlético, Libertad, Godoy Cruz, Sport Boys. Léo Gomide, que é uma das vozes de mais credibilidade em Minas para falar do Galo, principalmente sobre o grupo, Gomide, é o que está todo mundo falando mesmo. O Atlético deu sorte, o grupo está fácil, você segue esse caminho também. E um pouco também sobre esse tema da matéria, esses jogadores que estão voltando de empréstimos e negociações diversas. O Rafael Moura foi o mais citado ali. Você corrobora a voz da massa nesse sentido? Um abraço. Abraço, Cadu. Prazer aqui estar novamente com vocês. Um abraço para o Diogo. Não sei se ele é o Diogo, se ele é o Léo Gomide. Ainda mais que eu estou sem lente, minha lente caiu aqui, eu estou enxergando nada. Então capaz eu confundi até de Mário com vocês. Grande abraço para o Reinaldo Chagas. Um abraço para o Reinaldo. Ele é o Gomide, eu sou o Diogo. Eu tive meus 15 minutos de fama ontem, viu? Vou te falar. Na internet, quando te confundem com o Léo Gomide, é sinal de sucesso. Depois que me confundiram com o Léo Gomide, eu ganhei 50 mil seguidores no Twitter. E é sinal de que eu estava, como jornalista, no lugar certo, na hora certa, apurando um fato, porque ser confundido com o Gomide é sinal de que eu estava trabalhando. Então, para a puxação de saco, deixa o Gomide responder. Vamos lá, Gomide. Cadu, na teoria, a gente pode dizer que é um grupo tranquilo. Eu não vou utilizar a palavra fácil, não, porque a Libertadores ela tem alguns
entre aspas, agravantes que a gente sabe que é logística, campo de jogo, por exemplo, o estádio do Sport Boys, eu acho que não tem capacidade para 8 mil pessoas. O próprio estádio do Godoy Cruz, que é um time argentino, tem capacidade para 14 mil pessoas. Mas ele joga em Mendoza, e se eu não me engano, em Mendoza tem um estádio maior. Então ele pode utilizar, enfim. O Godoy Cruz é um time que está mal no argentino desse ano, que talvez... eu acho que possa impor mais dificuldade ao Atlético do que o Libertad do Paraguai, que também joga num estádio muito acanhado. Eu acho que o campeonato argentino, ele é melhor do que o campeonato paraguaio. O campeonato paraguaio... Mas o Godoy Cruz está em 19º no campeonato argentino. Mas ele veio no primeiro semestre desse ano, ele perdeu alguns jogadores, mas tinha feito uma campanha um pouco melhor. O campeonato argentino é um pouco melhor, ele é muito melhor do que o campeonato paraguaio. Enfim... na teoria, eu colocaria o Godoy Cruz como um time aí mais difícil do que o Libertad do Paraguai, que teve alguns anos bons, enfrentou o Palmeiras aí anos atrás na Libertadores. Mas eu acho que, em termos de dificuldade, a gente pode pontuar que realmente o Atlético, entre aspas, levou uma certa sorte, sim, no sorteio. Daqui a pouco a gente vai dar um giro aqui para falar da Libertadores, mas daqui a pouco eu quero ouvir o Gomide a respeito do Marlone, a respeito do Lucas Prato, essas duas negociações que todo mundo está falando aí a respeito do Atlético. Gilmar Oliveira, a Libertadores em geral, para não falar só do grupo, porque todo mundo vai falar a mesma coisa, que o grupo é fácil, eu queria que você fizesse um apanhado mais geral, assim, como que você vê o Atlético comparado com outras equipes fortes? Você acha que os brasileiros dessa vez vão levar? Desde 2013, quando o Atlético foi campeão, o brasileiro não chegou mais. Quais são os times que você vê mais fortes na Libertadores? O Atlético Nacional, por exemplo, que continua forte para muita gente. Enfim, um apanhado geral, os favoritos da Libertadores para você, Edmar. Mesmo que ele tenha o problema do treinador agora, né? Pode ficar aí um tempo parado. Mas mantém uma filosofia, mantém a filosofia, mudou alguns jogadores. O Osório, depois o Rueda, enfim. Agora, Cadu, você sabe que, acompanhando o sorteio ontem, e nessa grande mudança, porque a Libertadores esse ano é uma Libertadores muito diferente, ela vai até o dia 29 de novembro, quer dizer, esse já é um ano de Libertadores. E nesse contexto todo, e até o fato de agora o primeiro da fase de grupos não ter vantagem, né? Quer dizer, tem vantagem de jogar em casa, mas é praticamente nada em relação ao que se tinha, aquela força que se tinha de querer ser o primeiro do grupo. Claro que, quando você observa o Atlético, eu acho dos brasileiros o grupo mais difícil é o grupo do Flamengo, né, pelo que a gente acompanhou. Claro que conta também o fato do Flamengo ter ficado muito tempo fora da Libertadores. Então, você deixa de ser cabeça de chave, você está arriscado a sair com qualquer um. Né? O grupo do Flamengo, só para o pessoal saber, São Lourenço, Universidade do Chile e pode entrar o Atlético Paranaense. Nós temos a arte aqui também. Vamos colocar aqui os grupos da Libertadores. Isso, beleza. O grupo do Flamengo é o grupo 4 aqui, São Lourenço, Universidade Católica, Flamengo. E esse G1 tem chance de ser, por exemplo, o Atlético Paranaense. O outro grupo que eu acho praticamente tão difícil quanto, Dimário, eu concordo com você, eu acho esse grupo mais difícil, mas talvez o segundo mais difícil, na minha opinião, é o grupo 1. Tem o Atlético Nacional. Sim. Esse do G1 aí, o técnico já abandonou o barco, né? Por quê? Porque o Atlético Paranaense vai jogar com o Milionários da Colômbia, não vai? Sim, vai. Que era o Coca que voltou pro Racing, então já... não, achei que tinha falado do Paulo Autuori, ele estava até lá ontem no Paraguai. Não. Paulo Autuori está lá no barco ainda, viu, gente? O grupo 1 também complicado, Atlético Nacional, Estudiantes, Barcelona de Guayaquil. E o G2 pode ser o Botafogo, e aí o detalhe, né, Dimário? O Botafogo deu um azar, assim, inacreditável. Pega Colo-Colo, depois pode pegar ou o Olímpia ou o Independente Del Valle, e se passar por isso tudo, cai nessa chave complicada. Mas prossiga, Dimário. Mas e só para dizer o seguinte, né, Cadu? Claro que a gente está falando em termos de tradição de equipes. Quando a gente aponta a questão do próprio grupo do Flamengo, em termos brasileiros, que é uma definição, a gente está falando porque ele tem um brasileiro no grupo, ele tem o São Lourenço e tem a Universidade Católica, que são equipes tradicionais em termos de Libertadores e as próprias disputas sul-americanas. A Libertadores muda muito no contexto. Eu estou muito curiosa para ver como é que vai ser o comportamento com esse número de equipes e a longevidade da competição esse ano. Por quê? O planejamento pode ser muito maior. Né? Tinha gente que brincava, o Atlético quis tanto, todo mundo brigou tanto com o Atlético e seu quarto foi melhor. A questão não é ter sido o quarto, porque não foi o quarto lugar que fez o posicionamento do Atlético em termos de cabeça de chave, mas é o que ele representa hoje em termos da competição sul-americana, de estar só perdendo para o São Paulo em termos de participação. Foi isso que fez dele o cabeça de chave. Então é bom lembrar que a própria campanha e a participação do Atlético é que fez com que ele tivesse uma tranquilidade maior. No caso das outras equipes brasileiras, eu concordo com você. A situação
situação do Botafogo, e a gente só não define ele como está no pior grupo, que ainda não tem a definição nem da passagem dele na pré. Pois é, a questão é, será que ele chega na fase Anunciou de Montijo grupos? hoje, né? Anunciou o Montijo que está chegando. Mas nessa análise total aí, eu acho que os favoritos são sempre aqueles que... 4 meses para você entrar nessa fase de grupos. Ainda muita coisa vai mudar em termos até das equipes e o que vai acontecer com elas, né? Diogo Ramalho, você entrevistou a massa atleticana. Eu quero que você responda a pergunta que você mesmo fez. O que o Atlético precisa para chegar forte nessa Libertadores? Você acha que se manter a base já é o suficiente? Ou precisa de muita coisa? Já está entre os favoritos, Ramalho, com o time do jeito que está formado? Boa tarde, Cadu. Um abraço ao pessoal de casa. Manter a base é muito importante, mas a resposta para mim é aliar o que foi bom individualmente com o conjunto, que foi o que não aconteceu em 2016. O Atlético tem peças muito boas. Mas a perspectiva do Roger já não é uma resposta nesse sentido? Um técnico... Uma resposta não. Eu vou ter que ver o trabalho dele. Todo mundo não, mas muita gente colocou expectativa no Marcelo Oliveira, por exemplo, que foi muito ruim, foi muito mal no comando do Atlético. O Roger, para mim, é um bom treinador, já mostrou isso, mas aí é minha opinião, muita gente vai discordar. Ainda não é um treinador consolidado no mercado como vários. Tem que provar para mim muito ainda, tem que ser vencedor, conquistar títulos. Fez um grande trabalho no Grêmio, só. E aí eu vou lembrar que o Adilson Batista foi vice-campeão da Libertadores da América com o Cruzeiro, depois desapareceu, sumiu. Novo técnico do esporte. Então, pode ser... O Adilson Batista? Então, por isso que eu acho que o Roger tem que ainda provar. Mas eu acho que aliar isso, a individualidade com o conjunto. E aí o Atlético vai poder mostrar. Agora, o que a Edmara falou sobre a longevidade do campeonato, né, da Copa Libertadores, a gente bate muito na tecla de que para ganhar o Brasileirão tem que ter um bom elenco. Agora, a preparação ela vai ser maior e muito com foco maior. Você não vai poder errar muito em termos de contratação, não. Você vai ter que trabalhar muito bem no início do ano para montar uma base, um elenco muito forte, porque a temporada vai exigir muito mais, né? Para você ganhar ou Libertadores ou Campeonato Brasileiro, você vai ter que ter um time bom em campo e um time bom no banco de reserva. E tem mais um detalhe, viu, Ramalho? Dentro dessas coisas estranhíssimas que acontecem na América do Sul, esse ano, por exemplo, o Atlético Nacional, antes das semifinais, perdeu o Copete, ganhou o Borra. Os times vão se mexendo ao longo da competição. Talvez no ano que vem isso vai ficar mais acentuado, porque entre a fase de grupos e as oitavas de final, a Libertadores vai ficar um mês parada. E no momento quente da janela de transferências. Então a gente faz esses prognósticos, mas não só a coisa pode mudar até o começo da Libertadores, né, janeiro, fevereiro, como a coisa pode mudar durante a Libertadores, por causa dessas anomalias aí do calendário sul-americano. Ô, Gomide, vamos começar a falar das investidas aí no mercado da bola, envolvendo o Atlético, saídas, chegadas. Começando pelo Marlone. Como que está a situação? O que é que falta para bater o martelo? Dizem que o presidente do Corinthians hoje vai dar uma coletiva à tarde. Não sei se vai anunciar, vai falar só do novo treinador ou se vai passar também pela questão do Marlone. Enfim, uma repassada no Marlone em termos de informação e também queria sua opinião a respeito do negócio. A coletiva acho que vai ser para efetivar o Fábio Carilli, né, como novo treinador. Mas não será o Roberto de Andrade, né? Porque eu acho que ele está nos Estados Unidos com a família, vai ser um vice-presidente, enfim, o Alessandro, que é um dos gerentes lá. Que tem gente falando que vai até sair, que o Alessandro vai sair, mas enfim, por enquanto está lá, né? A informação que é veiculada e que o Corinthians ainda deve o Galo pela transação do Giovanni Augusto. Que o valor total da transação seria 3 milhões de euros. Que o Atlético iria perdoar o que deve e ia completar os 3 milhões de euros, que daria quase mais 2 milhões de euros. Cadu, eu vou te responder e fazendo uma pergunta para os demais aqui, incluindo você. O Marlone, ele fez uma temporada superior aos jogadores que jogaram regularmente no Atlético? Para mim, não. Não. Eu não considero o Marlone muito superior ao Luan, pelo contrário. É inferior, né? Para mim, ele não é melhor que o Michael Suel. Não. Para mim, ele não é superior ao Otero. Ele joga mais pelo lado de campo. Apesar do Robinho variar um pouco o posicionamento, ele não é melhor que o Robinho. Ele jogou melhor, Gomide, até para pegar o gancho, do que 2 jogadores que já saíram e praticamente não se apresentaram, né? E também são jogadores de lado. O Yuri e o Carlos Eduardo. Mas eles quase não jogaram. Mas para compor o elenco, talvez uma troca interessante. Eu acho que vai ser mais um jogador por uma posição que o Atlético tem vários atletas e, para mim, ele não se sobrepõe a esses jogadores.
Até dei uma olhada nos números através do Footstats. Tem muita gente que não gosta de números, eu gosto. Os números deles no Campeonato Brasileiro, jogando 24 jogos, são semelhantes ao do Otero, que fez 13 partidas. Então, eu não sei se é uma contratação que agrega tanto assim. Vale lembrar, o Marlone está indo para o 5º time dele grande, Vasco, Cruzeiro, Fluminense, Corinthians e agora talvez o Atlético. Não foi protagonista nenhum. Torcida do Sport mandou um abraço. Com todo respeito, ele foi bem no Sport, mas viveu na sombra do Diego Souza. Né? Quem decide no Sport é o Diego Souza, não era o Marlone, certo? Então ele está indo para o 5º time grande dele, sem nenhum destaque. Ele passou aqui, gente, a gente viu a olho nu. Nada. O que ele fez no Cruzeiro? Nada. O que você lembra do Marlone no Cruzeiro? Aí tem sempre o argumento que naquele momento o time do Cruzeiro era muito forte, tinha o Ricardo o time do Goulart. Atlético também é forte. Não, eu entendo, mas ele não veio para ser protagonista, né? Ele veio para ser mas mais será um, que ele vai ter espaço para ser agora até um coadjuvante? Se vier agora, vai ser também para ser mais um banco. Eu também acho isso. Eu também tenho essa dúvida. Se ele chega até para ser coadjuvante, que para mim, eu acho que o Michael Souza é mais produtivo, eu acho o Luan mais produtivo, eu acho o Otero mais produtivo e o Robinho, sem dúvida, é mais produtivo. Eu vou colocar nesse número até o Cleiton. Talvez com o Roger, que é um treinador que sabe lapidar mais os jogadores, talvez o Cleiton cresça de produção. E aí você ainda tem o Marlone. Se você pegar o melhor do Cleiton no Figueirense, ele joga mais que o Marlone. Aí eu te falo assim, hoje o Atlético precisaria de um jogador de armação, centralizado, mais centralizado, ou um jogador Casares de lado não seria de campo. esse jogador? Sim, mas eu falo assim, como para compor o elenco. Aí, vendo as notícias, por exemplo, o investimento que o Atlético pode fazer pelo Marlone era um investimento que ele poderia ter feito pelo Rafael Veiga do Coritiba. E ele foi para o Palmeiras. Em termos comparativos, o Rafael Veiga jogou muito mais que o Marlone no ano passado e tem essa questão do estilo, né? Um cara que cadencia mais. Mas um estilo. Um estilo que combina mais com o que o Atlético precisa. Ô, Diogo, já que o próprio Gomide fez a pergunta e hoje vocês são a mesma pessoa, você concorda? Você acha que é um negócio relativo, né? Vamos ser benevolentes aí. Mas tem também um ingrediente, né? O Roger pediu, né? O treinador pediu e eu acho que isso tem um peso. Isso tem muito peso, né? Isso tem muito peso porque até pela importância que foi a contratação do Roger, pela esperança que é depositada em cima dele. Então, se ele pediu, a diretoria tem sim que estudar com muito bons olhos. Agora, eu concordo com o que o Gomide disse, de todos os jogadores citados, eu só abro a discussão entre Marlone e Michael Suel. Eu fico realmente na dúvida de quem produziria mais com a camisa do Atlético. Só essa dúvida. Agora, não, mas ainda tem o Otero. Não, mas aí eu não entro nem em discussão. Otero, Robinho, o próprio Cleiton, que eu acho que ainda vai render, não mostrou praticamente nada do que pode, com o Roger talvez isso aconteça. De todos os citados, eu abro a discussão pro Michael Suel, que aí realmente eu ficaria na dúvida entre os dois. Agora, não tem discussão quanto a Robinho, quanto a Casares, quanto ao Otero, quanto a todo o restante do elenco do Atlético. Dimar, antes de você falar, vamos chamar um tweet aqui do torcedor falando do Lucas Prato, né? E também do Tardelli. Tardelli pode voltar com a saída do Lucas Prato? É o Fabrício Campos. Um abraço para ele. Responde a pergunta, Dimara, e aproveita e emenda aí sua opinião e informação a respeito do Prato. Ontem, o Daily Mail, o Jornal da Inglaterra, veiculou que o West Ham faria uma proposta de mais ou menos 14 milhões de libras, que daria ali 58 milhões de reais mais ou menos, mas não há uma formalização, né? Não há algo concreto. Foi uma notícia veiculada num jornal inglês. Se chegar nesse patamar, tem que vender, né, Ju? Tem que vender. E a gente já tinha falado antes, quando tinha possibilidade aí de 15 milhões dos chineses, que também era uma grana que é difícil de você segurar para um jogador como o Prato. E no momento, e o Atlético precisa vender, até para fazer esses investimentos que a gente está dizendo que ele ainda precisa, ele precisa vender jogador. A gente sabe disso e o Lucas Prato é o jogador mais falado nesse momento. Agora, o presidente mesmo tinha dito que muitas propostas, muitas sondagens tinham sido feitas e que ele ia estudar situações. Agora começa a aparecer, é o chinês, é o futebol inglês, é não sei o quê, uma coisa ou outra. Eu acho que dificilmente o Prato fica. Essa questão do Tardelli, toda janela, toda abertura de temporada é a possibilidade dessa volta do Tardelli. Mas eu acho que a pergunta é interessante no sentido de vincular a possível vinda do Tardelli com a provável saída do Prato. Sim, mas aí tem que saber o que a diretoria quer, né? Que tipo de investimento. Porque o retorno do Tardelli também custa dinheiro. Né? Se não for só a vinda, o que pode custar isso, mas os salários do Tardelli também. Claro que, tecnicamente, ele vai acrescenta. Por mais que a gente diga assim, a idade, ou talvez não dê a velocidade, ou talvez não dê isso aqui. 6 meses sem jogar. 6 meses sem jogar e tal, mas é um jogador qualificado.
É um jogador que e o torcedor do Atlético gosta da forma do Tardelli. E o Tardelli gosta de jogar no Atlético. Mas é sempre essa expectativa, essa coisa de rodar. Nesse ponto, Cadu, eu acho que tem que ser mais pé no chão. Eu assusto muito mais com a história do Marlone do que qualquer outra coisa. E até ainda bem que o Léo explicou essas cifras aí, porque do jeito que a notícia saiu em São Paulo, o Atlético estava pagando 10 milhões por ele. Eu falei, mas o que é isso? Né? E mais perdoando a dívida do Giovanni Augusto. E não incluindo isso, essas cifras. E mais, a torcida do Corinthians também fazendo movimento para ele não sair. Eu falei, Jesus, então é o Roger e a torcida do Corinthians que ama o Marlone? Hoje de manhã eu conversei com o empresário dele, que é o Reginaldo Duarte. Falou que as tratativas entre os clubes estariam adiantadas. Mas o Marlone está fora do país. É claro que está em constante comunicação, deve ter dado aval para negociar e tal. Mas eu acho que no futebol as coisas mudam muito rápido. Talvez o Carille ligue para o Marlone e fale, você vai ser o cara... Você é meu garoto. Você vai ser o cara do nosso time no ano que vem. Como ele terminou a temporada como sendo um dos principais jogadores do Corinthians. Talvez isso mude, não sei. A gente vai te dar um aumento salarial, a gente vai estender o seu contrato. Porque eu acho que ele tem mais 2 anos de vínculo. Vamos estender até mais 4. A gente não sabe. O futebol é muito dinâmico, as coisas podem mudar. Mas o Corinthians está muito sem dinheiro, né, Léo? A questão é, eles estão querendo se livrar da dívida do Giovanni Augusto também. Pelo menos as notícias que chegam de lá, que mesmo com a reclamação toda da torcida e até de diretoria do Corinthians falando da relação de que o Marlone não poderia ser incluído nesse negócio, a questão do Corinthians é financeira. Tanto é verdade que eles estão anunciando o técnico que é da base. Né? Mas também falta opção. Né? Vamos mudar o rumo da prosa, vamos falar do Cruzeiro. O Diogo Ramalho fez uma entrevista com o Brian. É bom eu destacar também, viu, gente? Daqui a pouco a gente falar das movimentações do Cruzeiro. Tem Hudson, tem Neilton, tem integrante novo da comissão técnica que vai substituir o Delamore. Mas antes, o papo do Diogo exclusivo com o Brian, lateral esquerdo. Com a chegada do Diogo também, isso é critério do Mano, mas ele também tem jogado alguns jogos... Assim como eu jogava no América com o Danilo, 2 laterais, um mais à frente, fazendo uma troca. Já vai começar a Primeira Liga logo em janeiro mesmo. Então, desde os primeiros treinamentos, dá o seu melhor. E no jogo a gente tem que mostrar uma disputa sadia, uma disputa boa. E mais às vezes eu falo que quem ganha com isso é o Cruzeiro. E vamos precisar porque tem muitas competições, competição internacional agora também. Então a gente tem que ter um grupo forte para brigar por títulos. A filha do Brian segue assustada com a sobrancelha do Diogo e a gente ficou sabendo que hoje, inclusive, nem dormiu, mas calma, viu? Calma que seu pai está aí para cuidar de você. Ô Diogo, você que fez a entrevista, você acha que o Brian vai perder ainda mais espaço com a chegada do Diogo Barbosa? Todo mundo sabe, as laterais do Cruzeiro, baita problema esse ano, nos 2 lados. Você acha que o Diogo Barbosa é uma resposta? Vai ser titular absoluto? Confirmando, então, o Cruzeiro acaba de confirmar que Cruzeiro e São Paulo acertam a troca dos atletas Neilton e Hudson. Definitivo? Tá, definitivo. Então, tá. Vamos abrir aqui para a gente ver a mensagem do Cruzeiro, já confirmando, então, a negociação. Em definitivo, a troca do Hudson, volante do São Paulo, pelo Neilton, que começou no Santos, estava no Botafogo, mas ainda tinha vínculo com o Cruzeiro. Então, confirmada a troca, e o Hudson pode jogar de lateral direito também. Então, tem a ver com esse assunto. Até em cima disso, dá uma olhada aí, Dimara, porque a perspectiva era de que o Cruzeiro ia até estender um pouquinho o vínculo com o Neilton para um ano a mais, para ficar mais, como eu posso colocar, mais certeira a troca, digamos, para os vínculos ficarem iguais, assim. Vamos chamar no site aqui a notícia em primeira mão. Cruzeiro e São Paulo acertam troca dos atletas Neilton e Hudson, empréstimo. Grande Alisson Guimarães, hein? Meu ídolo, que está escrevendo agora para o site do Cruzeiro. Vou chamar o Ramalho para responder isso primeiro, e daqui a pouco o Gomide e a Edmara vão dar as opiniões sobre essa troca e também a perspectiva ali, Fabiano, Robinho. Mas antes disso, ficou ruim para o Brian com a chegada do Diogo Barbosa? Talvez, aí que entra até a curiosidade da situação. Talvez tenha ficado bom, né? Que o pessoal fala que sapo apertado. Porque você gosta de ficar no banco, né, Ramalho? Você gosta de... Não, eu acho que... Você gosta de ficar descansando. Não, jamais. Sempre titular, Cadu. Eu acho que com a dificuldade, o futebol dele pode crescer. E a gente acostumou a ver o Brian jogando bem no América, muito ofensivamente, né? Esse ano o Mano Menezes chegou para apagar o incêndio do Cruzeiro e aí
Desde a entrevista de apresentação do Mano, ele demonstrou a preocupação com o sistema defensivo. E aí, claro, os laterais teriam que marcar muito mais do que se o time estivesse brigando para ser campeão, por exemplo. E agora, começando a pré-temporada, já o Mano Menezes aí, todo mundo ambientado com ele, pode ser que o Brian, se tiver oportunidade, consiga jogar dessa forma, com um pouco mais de liberdade, indo ao ataque com mais força e o futebol dele crescer e justificar a contratação. Ele teve uma evolução, um pouco de evolução no final do ano. Nos últimos 5 jogos ele disputou 4 como titular, a temporada acabou. Isso já é talvez uma prévia de que ele esteja reencontrando seu futebol. Diogo, na minha opinião, por enquanto, o Diogo Barbosa é mais jogador, demonstrou isso no campeonato. Mas é teoria, trocou de clube, muda muita coisa, e aí quando a bola começa a rolar, treino, jogo, é que a gente vai ver. E eu sou capaz até de arriscar que a briga vai ser entre o Diogo Barbosa e o Brian. Eu acho que o Edmar vai ficar um pouco de fora disso. Eu acho que sim. Antes da Edmara dar opinião sobre a negociação envolvendo o São Paulo ali, já que ela trouxe a notícia, mais um tweet aqui, muito barulho negativo em relação ao Hudson, mas como o Léo Gomide disse, os números são importantes e os dele são ótimos. Então daqui a pouco você fala disso, Gomide, mas antes, Edmara, o que você achou da troca? Achou uma boa para o Cruzeiro? Eu achei uma boa. Inicialmente tinha a informação de que poderia ser o Neilton e até a questão do Mena ficar lá também, né? Quer dizer, e poderia não, até mas é demais também, né? Não, mas seria uma coisa por empréstimo, acertando lá, e até mas porque eu não sei eles se tiveram demais também não. Eles tiveram que convencer. Mas 2 jogadores pelo Hudson, por empréstimo, né? Eu acho que só então a pena de Mara, essa troca Neilton e Hudson para mim foi excelente, ótima. Onde é que o Neilton iria jogar no Cruzeiro? E ele é uma boa nessa questão da moeda de troca. Só que a gente imaginava que era definitivo. Não é por empréstimo de 1 ano. Ou seja, vai dar para todo mundo avaliar a situação. Eu acho o Hudson um excelente jogador. Né? É um dos maiores roubadores de bola do Campeonato Brasileiro. Tem essa característica. O Cruzeiro precisa de ter um jogador como esse. Né? A gente cobrou tanto isso do meio-campo do Cruzeiro, que tivesse esse acerto maior. E no caso de todos os volantes que o Cruzeiro tem, eu gosto muito do Hudson. Eu acho que é fundamental ali esse jogador. Briga para ser titular. Briga para ser titular. Daqui a pouco o Gomide fala dessa troca, outros assuntos envolvendo Atlético e Cruzeiro. Rápido intervalo e a gente volta com mais os donos da bola. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não fique de fora do Feliz Natal e mãos à obra da CNR. CNR, da Reforma à Construção. E Só Marcas, o primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. Só Marcas Outlet. O verdadeiro Black Friday de Minas Gerais foi aqui. Batemos todos os recordes de público e de vendas. São 22 lojas com as melhores marcas mundiais, como Nike, Puma, Adidas, ASICS, Lacoste e muito mais. Só Marcas Outlet, com amplo estacionamento na trincheira da Avenida Amazonas. Especial de Natal Decisão Atacarejo. Super descontos de presente pra você. Pernil com osso congelado Pamplona, 8,98 kg. Ave Fest Rivelli, 6,78 pacote quilo. Bombom Garoto sortido 300 gramas, 7,89 a unidade. Cerveja Brahma Mega Latão 550 ml, 3,39 a unidade. Decisão Atacarejo. Atacado e varejo do jeito que você precisa. Se preferir, compre pela internet. www.decisãoentrega.com.br. Ô Camila, você se comportou bem esse ano? Ué, Luiz, claro que sim. Que pergunta é essa? É que neste Natal, a APA e o Minas Capiuá Sul de Minas vão fazer o Papai Noel trocar o trenó e vir de Camaro. É isso aí. Você pode ganhar um Camaro no quarto sorteio. E pra sua noite ser feliz mesmo, prêmios de 5, 10 e 15 mil. E mais 20 prêmios de R$1.000 cada. Especial de Natal, Minas Capiuá. Ao adquirir esse certificado de contribuição, você está colaborando com a Pai Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência e ainda concorre a valiosos prêmios. Atenção, turma, porque agora é hora de falar de educação. Vocês sabiam que a última avaliação da educação mostrou que o Brasil precisa melhorar muito o ensino médio? Isso mesmo.
o desempenho dos jovens em matemática e português está menor do que há 20 anos. 2 décadas, gente. E hoje já são quase 2 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. Preocupante, né? A gente precisa virar essa página. Melhorar a educação dos jovens é uma das tarefas mais importantes e urgentes no Brasil. É para ontem. O novo ensino médio vai dar mais liberdade para você escolher as áreas de conhecimento de acordo com a sua vocação e projeto de vida. Ou ainda optar pela formação técnica, caso queira concluir o ensino e já começar a trabalhar. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Nivea Man Invisible Black and White apresenta o mundo sem mangas. Mais fácil do que se livrar das mangas é evitar as manchas. Com o anti-manchas mais vendido do Brasil, o preto fica preto, o branco fica branco por mais tempo. Desodorante Nivea Man Invisible Black and White. Ei, tá procurando carro usado na internet? Reparou como carros parecidos têm preços tão diferentes e a falta de garantias? Não perca tempo. Acesse bigusados.com.br. No Big Usados, você tem garantia de procedência. São mais de 500 carros de concessionárias autorizadas do maior grupo automotivo de Minas Gerais. Você pode pesquisar por marcas, faixa de preços e ver detalhes do seu próximo carro. bigusados.com.br. Seu próximo carro está aqui. De volta com os donos da bola, um abraço para o Otávio, para o Rafael, 2 irmãos do Gutierrez, cruzeirenses, gente finíssima, conheci ontem, tive um prazer. Um abraço também, viu, Gomit, para quem gosta de Jack Kerouac, como você, a turma da geração Beatnik. Faltou falar ontem do Allen Ginsberg, né, o Raul, grande poema. Um beijo, aliás, dá um abraço. Depois a gente conversa. Sobre o Hudson, que veio para o Cruzeiro, não é o Jack que veio para o Cruzeiro, é o Hudson. Você achou a troca uma boa e você acha que ele seria titular, Gomide? Porque o Cruzeiro terminou o ano com o Henrique e o Cabral formando a dupla de volantes. Eu não colocaria o Cabral titular, para mim seria Henrique e Romero. E para mim continuaria assim, pelo menos inicialmente. O Hudson não chegaria de cara para ser titular. O que você acha? Não, acho que vai ter que buscar o espaço dele ainda, mas são 3 jogadores com características semelhantes, né? Ariel Cabral, o Henrique e o Hudson. Aí vai da filosofia. Mas o Cabral é meio lentão, né? Marca menos. É porque o Cabral faz o terceiro homem do meio campo, né? Só para você que gosta dos números, você não é o Thiago Escuro, mas você gosta dos números. O Hudson foi o maior ladrão de bolas do São Paulo. Ladrão de bolas do São Paulo, inclusive na Libertadores. Então prossiga. Eu acho que foi uma troca, em termos de produtividade, eu acho que o Hudson coletivamente pode render mais ao Cruzeiro do que o Neilton vai render ao São Paulo. Eu acho que o Hudson deixa uma interrogação na cabeça do treinador em termos de titularidade maior do que o Neilton vai deixar para o Rogério Ceni. Enfim, eu acho que é uma troca que vale a pena, mas a concorrência vai ser grande também, a não ser que se coloque um meio-campo menos marcador e com mais dinâmica de jogo, com o caso de Henrique, Hudson, o próprio Ariel Cabral. E nesse estilo de marcação só tem apenas o Romero, né, hoje em dia, no elenco. Ô Diogo, para falar um pouquinho do Atlético, para a gente fechar aqui, rapidinho sua opinião sobre o caso Prato. Se os valores chegarem, essas cifras que a gente divulgou, 58, 60 milhões de reais, você acha que aí não tem jeito de não vender? E outra, ele saindo, você acha que o Atlético fica bem com o Fred e o Rafael Moura, por exemplo? Eu acho que não tem jeito de não vender. Tem que vender. Acho que seria até uma loucura, principalmente você tendo um Fred no elenco, né? A briga que foi durante todo o ano, briga no bom sentido, quem vai ser titular, se dá para jogar ou não com os dois juntos. E eu acho que o Rafael Moura compõe sim bem um banco de reservas. Então, numa situação de você ter um Fred como titular, que para mim é ainda o melhor finalizador do Brasil, você ter um jogador desse como titular e um Rafael Moura no banco de reservas, sem pensar com o valor, com o dinheiro desse, eu mandaria, vendo na hora. Dimara, rapidinho, outro negócio envolvendo o Cruzeiro, Fabiano, Robinho, o que você achou disso? E como é que fica a lateral direita do Cruzeiro sem o Fabiano? Tem que ser rapidinho, 30 segundos. Eu acho que tem que contratar.
Eu acho que tem que contratar. A questão do lateral não tem outro jeito. Agora, essa questão parece que está quase finalizada. Deve anunciar mais tarde. E tem que fazer a troca, tem que fazer a troca, que é e tem que internar lá no Palmeiras quem está trocando o Fabiano pelo Robinho. Também. Mas para o Cruzeiro é excelente. O Robinho, para mim, foi das contratações a que mais deu certo. É isso, Dibara, concordo com você. Amanhã estamos de volta com mais Donos da Bola. Eu, Dimara, você tá amanhã também, né, Diogo? Semana que vem a gente folga, viu, gente? Troca, a turma que folgou, fica bem que trabalhar. Mas é isso, até amanhã com mais Donos da Bola. O mercado tá quente, viu? Amanhã tem muita notícia, com certeza.